Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Estou muito feliz com esse dia que o Senhor fez. Muito alegre. Hoje é quarta-feira. Vamos lá? Vamos começar? Salmo 89. Louvor ao Todo-Poderoso. Vamos? Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre, que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu dissestes, eu escolhi o meu servo Davi e fiz uma aliança com ele e lhe prometi isso. Um dos teus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sejam sempre reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes. Reunidos, os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, Senhor, entre os seres celestiais. Não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles. Tu és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, Senhor. Tu dominas o mar poderoso. Tu acalmas as ondas furiosas, esmaga o monstro de Rabi e o matastes. Com a tua glória e força derrotastes os teus inimigos. O céu é teu, a terra é tua. Tu criastes o mundo todo e o que nele existe. Tu fizestes o norte e o sul, o monte de Tabor, os montes de Tabor e Emor te louvam com alegria. Como és poderoso, como és grande a tua força. A honestidade e a justiça são bases do teu reinado. Tu és fiel, amoroso em tudo que fazes. Feliz o povo que te adora com canções que vive na tua luz e na tua presença. Por causa de ti, alegram o dia todo e te louvam porque é bondoso. A promessa de Deus a Davi. Tu, ó Deus, é o nosso poder glorioso, por tua bondade nos faz vencer. Pois escolhestes o nosso protetor, foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos destes o nosso Rei. Há muito tempo, numa visão, tu dissestes aos teus servos fiéis: eu ajudarei um soldado famoso, dei a autoridade a um homem que escolhi no meio do povo. Escolhi o teu servo Davi para ser rei, ungido com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele. O meu poder o tornará forte, e os meus inimigos nunca vencerão. Os maus não derrotarão. Eu acabarei com os teus inimigos e matarei todos os que te odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei por causa do meu poder. Ele sempre vencerá. Estenderei o teu reinado e desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: tu és o meu Pai, meu Deus, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei o direito de filho mais velho e farei com que seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança ficará com ele firme. Depois dele, os teus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os teus descendentes desobedecerem a minha lei e não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezares as minhas ordens, e não guardares os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos teus pecados e os farei sofrer por causa dos teus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas de cumprir a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele e nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo teu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes e, enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado.
Esse reinado durará como a lua, aquela fiel como testemunha que está no céu. A derrota do rei. Mas agora, ó Deus, tu estás irados com o rei que escolhestes. Tu o abandonastes e o rejeitastes. Quebrastes a aliança que fizeste com o teu servo e jogastes a coroa no chão. Derrubastes a muralha da cidade e arrastastes a fortaleza. E os que passam e roubam tudo o que ele tem. Os teus vizinhos zombam dele, deste a vitória aos teus inimigos, e fizeste com que eles ficassem felizes, e tornaste inúteis as armas do rei, e deixastes que ele fosse derrotado na batalha. Tirastes a autoridade de rei e derrubastes o teu trono. Tu fizestes com que ele envelhecesse antes do tempo e cobriste de humilhação. Pedido de libertação. Até quando esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criastes vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? De onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, o teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolhestes. Aonde ele vai? Eles o insultam. Louvemos a Deus, o Senhor, para sempre. Amém e amém. Eita, que texto longo. Nesse texto vem uma parte que ele fala que Deus prometeu a Davi um reinado eterno. E Deus falando aqui, ele diz assim: eu prometi um reinado eterno para Davi, tudo bem, mas se os seus descendentes fizerem o que foi errado diante de mim, eles vão pagar. Eu não vou passar a mão na cabeça. Não é porque eu vou deixar eles lá no trono que eles têm o direito, a legitimidade para fazer o que quer. Porque quem faz o que quer, gente, é Deus. Ele que sabe o que é melhor, então ele faz o que quer. A gente não pode usar de um benefício que Deus vai nos conceder, de algo que Deus vai nos dar, para poder prevalecer e fazer o que a gente quer. Existe uma ordem de obediência que a gente tem que ter diante de Deus. Existe uma coisa chamada adoração. Adoração. Benevolência. Existem pré-requisitos para a gente poder estar diante de Deus. E Deus jamais vai deixar a gente fazer o que a gente quer. Ele não vai permitir que a gente seja pessoas que não adorem, que a nossa descendência sejam pessoas que sejam totalmente corrompidos só por conta de uma promessa que ele fez. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. Se Deus tinha falado para Davi que tudo bem, que a descendência dele nunca mais sairia do trono, a descendência dele de fato nunca saiu do trono. De Davi a Jesus. E Jesus hoje reina em glória, amém? Jesus hoje reina em glória por conta da promessa, porque veio da raiz da tribo de Davi, por conta da promessa que Deus fez a Davi. De Davi a Jesus, a descendência de reinados, tudo ficou ali na mão de Davi, por conta do coração dele. E Deus cumpriu. Mas Deus não vai deixar que a gente passe a mão na nossa cabeça, porque a gente não quer Ele. Todas as vezes que você estiver passando por aflição, por angústia, por desespero, eu só quero que você olhe para Jesus. Sempre. Qualquer dor, qualquer circunstância, qualquer angústia, olha para Jesus. Olha o que Deus fez com Jesus. Ele permitiu. Ele permitiu. Entre a promessa
e o cumprimento da promessa existe um caminho. E talvez neste caminho você vai passar por aflições, por deserto, por mares, por terra, por ventos, por tempestades. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um caminho. Aí você pode fazer esse caminho ser doce. Como? Em Deus. Ou você pode fazer esse caminho ser amargo. Aí às vezes você vai indo assim, ó. Aí você volta umas casas, aí você vai pra direita. Aí você passa muito tempo aqui, aí você vê que não é, e volta para esse ponto. Aí anda mais um pouco, aí cansa e volta para a esquerda. Aí viu que não era e volta pro caminho. E aí foi passando o tempo. Talvez algo que era para ter sido feito assim, tá aqui, em zigue-zague, sem avançar, no meio do caminho. Porque você cansou de esperar e você acreditou que Deus não ia fazer nada. Deus já deu prova suficiente. É isso que Ele nos diz hoje. Eu já dei provas suficiente que eu sou Deus. Deus já deu prova suficiente que Ele vai fazer. Mas no tempo dEle, na hora dEle e no momento dEle. Um dia, Deus deu um sonho a José, de que todos os irmãos dele se curvariam diante dele. Naquele dia, os irmãos dele jogaram ele num buraco e venderam ele como escravo. Por inveja, por ódio. E ele permaneceu como escravo por 17 anos. E durante esses 17 anos, ele não deixou de adorar a Deus. Talvez porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se José tivesse se desviado dos caminhos do Senhor, talvez essa promessa deveria cumprir em 30 anos, 35, 40 anos, ao invés de viver muito e muito tempo de cumprimento da promessa, talvez ele vivesse pouco tempo de cumprimento da promessa, porque Deus ia fazer. De qualquer forma, independente dele, Deus ia fazer. Só que eu vejo que às vezes a gente demora muito tempo para viver o cumprimento da promessa de Deus. Mas muito tempo. Sabe por quê? Porque a gente se desvia. Porque a gente tem um caminho, né? E aqui fica tão cansativo, tão penoso, tão desafiador, tão... A gente sai da promessa, a gente sai do propósito. A gente sai do caminho. A gente sai do caminho. Eu trabalho muito com divórcios, né? Divórcio não é aval para você sair pegando quem você quiser. Ah, Poliana, foi o marido que abandonou? Tudo bem. Foi a mulher que abandonou? Tudo bem. Divórcio não é aval. Não é aval. De repente, só porque eu tô divorciada, eu tenho aval. Vou ali, ó. Acabou, agora eu vou sair com todo mundo. Eu conheci um homem que ele tinha 4 filhas. E a mulher dele foi embora de casa. E falou, eu não quero mais ser casada. Eu não quero. A menor tinha 2 anos. E ele criou sozinho as 4 filhas. E ele era de um lugar onde todas as mulheres queriam ele. Ele era bonito, gentil, um homem de Deus. Ele era um homem de destaque no meio dele. Destaque mesmo. E ele falou assim, eu não vou. Quem saiu foi ela. E eu me divorciei. E ela fez algumas coisas, ele a perdoou. Mesmo assim, ela não quis. Gente, ela não quis. Tá bom? Real, assim.
Passou 1 ano. Passou 2. Passou 3. Passou 4. Passou 5 anos. Quando foi no 6º ano, para um homem, gente, ele falava assim: eu preciso dar testemunho dentro da minha casa. Eu não tenho uma filha, eu tenho 4. Ele se apaixonou por uma jovem senhora. E essa jovem senhora se apaixonou por ele. Do dia que eles saíram para conversar ao dia que eles se casaram, não deu 1 ano. E daquele dia que eles saíram para conversar até o dia que eles se casaram, eles permaneceram guardando o caminho do Senhor. Tudo é arriscado, né? Permaneceram em castidade, permaneceram em santidade. E essa história, esse ano, vai fazer 2 anos. E eles vivem os melhores dias da vida deles. Então, se você tá aí, vivendo um processo de divórcio, e vai viver, e vai ir até o fim, isso não te dá aval para sair. Porque o tempo que você leva para voltar é muito cansativo. E Deus não vai deixar, Ele não vai deixar de cumprir o propósito dele. Porque você tá aqui. Ele é tão gentil que ele vai esperar você voltar para continuar a jornada. E quanto mais idas e vindas você tiver, quanto mais idas e vindas eu tiver, mais longe do propósito de Deus para nossa vida e menos tempo de viver a promessa. Vocês entendem? Sei lá, é para você viver a promessa durante 30 anos. Você não vai viver, vai viver 20. Porque você ficou aqui brincando. Eu fiquei aqui brincando. Vocês entendem? Deus fez a promessa aqui para mim e para você. Aí a gente foi indo. Uhul, Deus, Deus. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a gente descansou. Vamos pra cá. O tempo que a gente tava aqui, a gente vai ter que voltar. E a gente só vai viver aquilo que Deus deu, aquilo que Deus nos prometeu, depois que a gente cumprir essa linha de tempo, entende? E essa linha de tempo às vezes era 10 anos. Então, a gente tá aqui no 2º ano, a gente cansou e veio pra cá, ficou 5 anos aqui, o problema é desses 5 anos. A gente tem que voltar. Então a gente não volta contando 7 anos, volta para Deus contando 2. Vocês entendem? 3, 4, 5, na verdade tem 7, 8, 9, 10. E às vezes a gente tá 10 anos esperando uma promessa acontecer. Só que aqui a gente se desviou. Era pra gente viver em 10 anos, né? Já tem 10 e a gente tá aqui. 3, 4, 5. Cansamos. Vamos nos desviar mais um pouquinho? Saiu 1 ano. Então assim, a gente perdeu 5 anos aqui. Mais 1 ano aqui. Sabe qual é o problema das pessoas? Eles morrem aqui. Porque quando a gente sai da cobertura de Deus pra cá, ou quando a gente sai da cobertura de Deus, a gente tá com brechas abertas pro inimigo tragar a nossa alma e nos levar pro inferno, sem que a gente viva o cumprimento do propósito de Deus. Vocês entenderam a seriedade disso? Era pra gente viver em 10 anos. Aí a gente tá aqui. Nos desviamos. Perdemos esse tempo. Vamos voltar.
Deus não vai contar dos 5 anos, Ele vai contar do 3º ano. Só que já são 8. Desviamos. A gente não quer voltar. E a gente morre. Ou vai pro céu ou vai pro inferno. Tudo depende aí, né? Disso aí. Sem viver a promessa. Sem viver o tempo da promessa. O gozo do Senhor. Porque a gente não quis estar na linha do cumprimento da promessa. Então hoje a minha oração é para que você e eu possamos voltar para a linha do tempo do cumprimento da promessa de Deus, tá bom? Para que a gente volte para os caminhos do Senhor. Isso que eu estou fazendo era para eu ter feito há muito tempo atrás. Só que eu estava aqui. E eu estava perdendo meu tempo. Entenderam? Quando eu voltei para cá, eu levei um tempo para ouvir a voz de Deus. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente está no Salmo 89. E eu tô aqui com vocês todos os dias. Vocês viram que dava para fazer? Não é que dava. Não é que Deus falou e era para fazer e eu fiz. Ele me mandou fazer isso em 2017. 18, 19 e 20. Ele ficou esses 3 anos esperando. A Poliana Damascena sair daqui. Sair de pecados. Sair do engano. Sair de onde? Do desviamento para vir para cá. Só que esse tempo, 2017, 18, 19 e até a metade de 2020, não foi contabilizado. Que lindo, Poliana! Parabéns, Poliana! Você é uma burrinha retardada. Que ele me mandou fazer isso lá atrás. Lá atrás. E eu não fiz. Porque eu não sabia como fazer. Porque eu não conseguia entender e ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu estava aqui. O dia que eu voltei pra cá. O dia que eu fiquei um tempo aqui, parada. Esperando ouvir a voz de Deus. E Ele me direcionou, Ele me ouviu. Eu falei, então vou começar. E Ele, então vamos? Vamos. Já era pra eu estar vivendo coisas que eu não vivi. Por culpa minha. Enfim. Já era pra você estar vivendo coisas que você não está vivendo. Por culpa sua. Sim. Vamos voltar hoje? Vamos voltar para Jesus hoje? Vamos parar, centrar e ouvir a voz de Deus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas promessas. Obrigada pelo teu kairós. Obrigada pelo teu tempo, pelo teu modo. Eu declaro, profetizo e creio que quem estiver me ouvindo vai voltar para os teus caminhos hoje. Ele vai entender que esse tempo que ele está longe e afastado do propósito e do caminho do Senhor só vai servir para nada. Porque ele, na linha do tempo, do cumprimento da proposta, ele volta para o mesmo lugar. Ferido, cansado, machucado e mais velho. Então que você possa voltar hoje, voltar agora, que o seu coração arda, que o teu espírito esteja inclinado a voltar para a linha do tempo, do cumprimento, do propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o tipo de mensagem para a gente ouvir várias e várias vezes. Existe algo que já era para você estar fazendo. Existe algo que já era para você estar vivendo.
Existe algo que já era para estar fluindo e não tá. Porque você talvez esteja aqui ou esteja aqui. Eu quero você aqui. Porque é um lugar de obediência. Aqui é um lugar de santidade. Aqui é um lugar onde você carrega a tua cruz. Você morre para você. E você reina com Cristo em glória. É um lugar onde você se derrama no altar, aos pés da cruz. Amém? Um beijo. Fique com Deus. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui para cumprir o propósito de Deus, para fazer exatamente o que Ele me pediu. Eu tô cansada de estar assim. Eu quero estar aqui. Eu quero viver logo. O tempo do cumprimento do propósito de Deus. Eu quero que coma esse tempo, não esse. Entenderam? É esse. Não é esse. Até amanhã. Beijo.